Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma das maiores tragédias, se não a maior que já aconteceu aqui no Brasil, e a minissérie produzida pela Netflix sobre a Boate Kiss, com a minissérie Todo Dia, Mesma Noite. E aí, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, se inscreve agora, é só apertar inscreva-se. Toca aqui o sininho pintadinho para receber as notificações. Deixa teu joinha e comenta com a gente. Se já assistiu, se você não assistiu, que lembrança que você tem daquela época. A gente geralmente faz o vídeo mais animado, Ana, então... mas é complicado fazer qualquer coisa mais animada, é quase desrespeitoso fazer qualquer coisa mais animada sobre o assunto. A gente vai começar falando sobre a minissérie em si e invariavelmente em algum momento a gente vai falar sobre o crime propriamente dito, mas se você era muito novo na época ou se você por algum motivo que seja não lembra, né, a gente está falando sobre o incêndio da Boate Kiss numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, em que mais de 200 pessoas, 260 e alguma 242 coisa, pessoas. 240? 42. Na minha cabeça eram 262. 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas com algum tipo de dano, algum tipo de sequela. O caso está na justiça até hoje. E muito do que a gente viu, assim, essa minissérie da Netflix é um dos produtos que estão saindo sobre isso. A Globoplay lançou, o SBT também lançou um produto sobre isso, mas que muito mais do que a memória em si é tentar forçar, tentar mostrar que a gente até hoje não chegou numa solução. Na Netflix a opção foi por uma minissérie, que eu entendo que de alguma maneira na minissérie você consegue tirar um pouco o peso da coisa, mas isso não quer dizer necessariamente que a minissérie não seja pesada. Bom, eu acho que não tem como tirar o peso da coisa. Não, porque eu acho o seguinte, quando você faz um documentário que você está vendo a pessoa, você está vendo quem viveu falou, tem um impacto maior. Mas é diferente o impacto, porque apesar de ter atores e atores muito conhecidos até, você tem a ideia de vivenciar as falas, Sim. o que está acontecendo, então tem um outro peso. Eu acho que não tem como tirar, que assim, pesado. Assim, era o que eu tava falando. É cheio de gatilho. É pesado, é muito pesado, mas eu acho que como minissérie consegue ficar menos pesado do que um documentário. Não sei. E aí eu acho que a gente já pode começar a falar da minissérie em si. Eu acho que ela acerta muito o tom. Assim, algumas coisas primeiro a gente marcantes. fala que ela é baseada no livro, que tem o mesmo nome, Todo Dia, Mesma Noite. Esse é um livro de relatos, né, do que aconteceu na Boate Kiss. Então são contados vários fatos. Para essa série eles escolheram alguns casos que pudessem ser mais emblemáticos e pudessem de alguma forma representar todos, porque não tinha como contar, porque como a gente falou, são 600 e tantas pessoas feridas, fora que eu acho que toda a cidade foi ferida de alguma forma, né? Então são muitos traumas, muitas coisas, mas a ferida mesmo de quem estava lá, ou de quem tinha parentes lá, de quem tinha amigos lá, acaba sendo algo difícil de contar. Então eles pegam casos representativos e pegam principalmente as famílias que fazem parte da associação de vítimas da tragédia. E aí eles vão então contar a história, focado principalmente na ideia da associação, que foi não que os pais individualmente não tenham lutado, ou até mesmo, mas principalmente pela luta da associação em busca de justiça. Acabou virando um símbolo, né? E ali também você vai ter personagens, são todos, a grande parte, eles são fictícios, os nomes todos foram trocados, e eles são muito mais representativos do que exatamente você vai ver ali pessoas que estavam no episódio. Até porque é muito complicado às vezes. Mas as situações que foram relatadas, são relatadas do livro, são reais. Situações que realmente aconteceram, eles optaram, como a Ana falou, de repente juntar uma coisa numa história ou mudar o nome do personagem para não ligar tão fortemente a pessoa. Tipo a Mari, que é no documentário, ela está fazendo aniversário de 20 anos, na verdade, a menina que ela está representando, ela fazia acho que 20 anos, no documentário 20, na verdade ela fazia 22, né? E então assim, a ideia é claro que
de novo, é representar o que aconteceu através, como eu estava juntando histórias. Então, assim, mas é uma carga dramática muito forte. Eu lembro bem do que eu assisti na época nos noticiários. Eu fiquei muito ligada na época no que tinha acontecido. Junto, né? Já, porque foi 2013, né? Então acho que foi o nosso primeiro ano de casado. Foi janeiro, foi o nosso primeiro mês de casados. Praticamente, nos primeiros meses de casados. Foi janeiro de 2013. Então a gente já estava ainda acabado de casar. E assim, as cenas, as histórias, os relatos são todos muito fortes, né? A série, eu acho que ela não apela, eu acho que ela conta de forma muito respeitosa o relato. Eu não acho que ela de uma forma é apelativa no sentido de trazer a dor pela dor, mas principalmente para mostrar o que aconteceu. Porque realmente, passados tantos anos, muita gente pode ser que na época não tenha de alguma forma se ligado, ou era muito jovem e não sabia do que tinha acontecido. E o que aconteceu foi algo extremamente grave, pelo que os repórteres relatam. Esse foi um dos terceiro maior tragédia envolvendo uma casa de espetáculo, alguma coisa nesse sentido no mundo. E a segunda tragédia em número de vítimas no Brasil. Então, assim, é um fato muito chocante. Principalmente porque quando você vai a um estabelecimento, seja ele qual for, você se sente seguro. Você vai no shopping, você vai no restaurante, você vai numa academia, você vai para uma escola, você vai para o cinema, você busca uma segurança. Até porque você está ali para se divertir, para fazer alguma coisa, não está ali preocupado com o que pode vir a acontecer com você. Então você tinha ali uma cidade, que para quem não conhece, Santa Maria é uma cidade universitária, ela tem mais de 7 universidades, ela tem uma população grande, atualmente 288 mil pessoas moram em Santa Maria, mas muito disso é jovem. Pessoas que estão transitoriamente morando para poder estudar em Santa Maria. Então você também tem a situação um pouco se estendendo, porque muitos daqueles jovens moravam em outros estados. E ainda tem um personagem que representa um jovem que morava em São Paulo. Estava fazendo lá. Mas você vai ter pessoas do Brasil todo que iam para Santa Maria estudar. Então isso pode se ampliar para todo o Brasil. Claro que qualquer pessoa que assista a série ou que ficou sabendo do fato, é extremamente doloroso e triste assistir. São 5 episódios de 40 minutos em média, então, na verdade, é algo bem curtinho de você assistir. E as atuações estão muito boas, assim. Paulo Gorgulho, eu sempre confundo o nome dele, né? Mas todos estão muito bem, mas no início o Paulo Gorgulho ele chama muita atenção. Depois os outros personagens vão crescendo na própria série, mas logo de cara o personagem dele é o que manifesta mais fisicamente, vamos dizer assim, o trauma, né, de ter perdido o filho ali. Então, logo no início ele chama muita atenção, e ele é o pai que representa a cena do pai que foi procurar o carro no estacionamento, e é uma cena bizarra. Na verdade, o primeiro episódio todo é muito bizarro, porque é o episódio do acidente em si. Eu quero falar, os 2 primeiros episódios, ele basicamente está apresentando os personagens e depois a tragédia em si. Em sequência, você vai ter o processo e depois outros processos em decorrência desse processo. Basicamente, o primeiro... Eu te cortei para não. E aí você tem esses 5 episódios, eles são divididos em partes bem marcadas. E aí o último seria, não exatamente o desfecho, porque infelizmente isso tudo não acabou ainda. São as últimas informações. Mas são as últimas informações que se tem do que está acontecendo. É basicamente o acidente, a apresentação é acidente, o reconhecimento dos corpos, o início do processo, depois dos processos. O recurso, né, do Ministério Público e a ida para a STF. E tem os próprios processos, porque assim, o fato que até me chamou a atenção na época, como uma pessoa da área do direito, o processo que o Ministério Público move contra os pais, né? E isso é uma coisa que você vê que é uma nova dor, porque além de todo o sofrimento que eles estão passando, vão ter que lidar com mais um processo. E nesse caso agora se defendendo de acusações de fato de que eles estão falando, do que eles entendem ser verdade. Então eles estavam, na verdade, reclamando das investigações, e do processo final, né? Assim, então rapidinho, no início a polícia faz uma investigação, ela chega acho que 28 culpados, se eu não me engano, e aí essas pessoas, dezenas de pessoas que de alguma forma tinham uma responsabilidade
para com o que aconteceu ali, no final acabam se tornando 4 indiciados no processo. E é isso que começa a revoltar a família, que vai trazer também todo o problema. Vai piorar, né, a revolta, na verdade. Porque o fato de você ter esses 4 sendo processados, você pode dizer assim, não, mas o processo ainda está caminhando, então estamos responsabilizando. Mas uma coisa que sempre os inquietou é se perguntar, sim, mas não estão aqui todos os culpados. E exatamente por causa disso, por causa dessas reclamações que eles trazem de pessoas que deveriam ter agido e não agiram, e é que vai trazer esses outros processos que eles vão ter. Porque na verdade, e aí a gente já tá misturando tudo, a gente ia falar primeiro da minissérie e depois falar, mas fica até meio difícil. Porque eles começaram a investigar, porque o que acontece é o seguinte, até hoje, os únicos que foram indiciados realmente foi o vocalista da banda, o produtor da banda e os 2 sócios donos da boate. Toda a prefeitura, e que a minissérie mostra, foi achado que a prefeitura escondeu provas. O corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro, porque se viu que tinha bombeiro que assinou o laudo, o alvará sem fiscalizar. Foi entregue documento com a data da assinatura posterior ao acidente, por exemplo. Então o próprio Ministério Público teria que ser responsabilizado, então se percebeu que de alguma maneira tentou se proteger toda a parte política, toda a parte estrutural do Estado, vamos dizer assim, e jogou nas costas desses 4 caras, que a gente não está aqui dizendo que são inocentes, mas que não são os únicos envolvidos. Para eles fazerem o que eles fizeram, teve muita gente que foi conivente, muita gente que de certa maneira foi permitindo que essas coisas foram acontecendo. Tem uma situação que acontece na minissérie, aí voltando lá pro dia do acidente, que assim, é extremamente perturbadora, assim, que são os celulares tocando. Assim. O primeiro episódio, depois que acontece o acidente, você chega no segundo episódio ainda, que eles já estão reconhecendo, tentando reconhecer os corpos, é o tempo todo o celular tocando, é o tempo todo as famílias tentando ligar para as pessoas que estavam na boate para tentar falar com ele de alguma maneira, ter algum tipo de notícia, algum tipo de esperança de que a pessoa vai atender. É uma das coisas mais perturbadoras que tem, são os celulares tocando. Eu acho que uma coisa que para mim me perturba muito é saber que existia a possibilidade de ter sido evitado. Porque havia um processo sobre barulho e ruído da boate. A partir desse processo, foi feito todo um estudo da acústica, inclusive foi entregue planta da boate para o Ministério Público, para os órgãos competentes, para a prefeitura. E já havia algumas determinações de mudanças na boate, porque faltava extintor, faltava saída, e a própria decoração da boate, ela não era adequada a uma boate, já que você tem ali centenas de pessoas e que há um risco sempre para a saúde delas. E, ao contrário, a partir do momento que isso tudo foi denunciado e ficou sabendo disso, não só não se fez nada sobre isso... Se fez uma maquiagenzinha lá, né? Como o proprietário passou a colocar protetores de corpo, que são nada mais nada menos do que cercados de ferro para evitar que as pessoas saíssem sem pagar ou, de alguma forma, pudessem, de alguma forma, controlar o público. Isso fez com que muitos jovens ficassem perdidos durante esse processo, sem ter para onde ir, na escuridão, e acabassem no banheiro, ou acabassem em algum tipo de local sem conseguir sair e sem conseguir se salvar. Isso é uma coisa que eu tinha esquecido disso, e aí assistindo a minissérie eu lembrei que isso me marcou muito, assim, que muita gente não conseguiu sair, simplesmente porque a boate, eu não vou falar os funcionários da boate, a boate não deixou as pessoas saírem, porque eles simplesmente estavam achando que as pessoas estavam querendo dar o golpe para sair da boate sem pagar. É que o mais estranho de tudo que aconteceu, eu nunca fui nessa boate, não sei como é que ela é, mas parece que o fogo aconteceu na frente, em cima do palco, e aí o pessoal da banda, todos eles... Quem é que você podia pensar assim? Teve um que faleceu. Só um faleceu, porque ele ficou para tentar apagar. Os outros fugiram. E o único que ficou para tentar apagar, ele acabou morrendo. Mas grande parte do pessoal que estava ali na frente acabou conseguindo sair. Mas não quer dizer que eles sobreviveram, porque como a toxina do cianureto que acabou sendo produzido pela queima a toxina do cianureto, não.
o cianureto que foi produzido pela queima da espuma. Isso. E aí isso fez com que as pessoas morressem depois. Apesar de você vê-los fisicamente, eles não tinham nenhum problema. Agora, o cantor, por exemplo, que foi a pessoa que botou fogo na boate, que ele estava com o negócio na mão, o sinalizador, e que acabou colocando fogo na boate, ele consegue sair íntegro, sem problemas nenhum. Mas o problema todo aconteceu principalmente porque as pessoas que estavam na frente começaram a correr. Muitas pessoas estavam distraídas, muitas pessoas nem assistem shows em boate, estão conversando, estão batendo papo, estão namorando, estão curtindo, estão fazendo outras coisas, não estão prestando atenção no show. Mas só viram aquele grupo saindo. E às vezes numa boate pode acontecer de um grupo correr, uma briga, uma situação, mas ninguém avisou. Que havia, por exemplo, uma coisa que se fala é que o cantor estava com o microfone na mão, ele podia ter dito. E aí, ao avisar nos microfones, os seguranças também teriam ouvido. Né? Mas, inicialmente, parece que, na verdade, pelos relatos, os seguranças só começam só liberam a saída quando chegam as pessoas queimadas. Que aí eles veem que é verdade. Parece que não foi só a força das pessoas tentando fechar. Eu não sei se isso foi estabelecido na minissérie, eu acho que não, porque eles tiveram todo esse cuidado, mas a estrutura que parecia ter na boate é que a entrada, você tinha uma entrada... Tinha tipo um mezanino, uma entrada, e aí você, uma chapelaria, nem mezanino, tinha caixa. Você tinha como se fossem paredes, realmente, para a pessoa aí sim entrar na boate. Então assim, a pessoa pagava, entrava, e aí depois você... Aí não pagava não, acho que você pega o ingresso... Não, mas para pegar ingresso tinha que pagar, amor. Você pagava... Você não pega ingresso não, você paga no final, por isso que eu deixava ninguém sair. Você pegava a comanda. Verdade. Desculpa, você pegava a comanda, aí tinha um espaço que eu não sei se era para chapelaria, não sei se era para ser revistado pelos seguranças. E tinha outra porta. E aí sim você tinha duas portas ali que dava pro show. Então os seguranças... Só que essas duas portas eram tão grandes até, mas elas davam por uma porta só da saída que era pequena. E assim, tampava, a impressão que dá é que tampava a visão até dos próprios seguranças. Uhum. Eu não tô falando isso para absolver eles não. Mas se bobear, os seguranças realmente não... Obviamente que diante do volume de pessoas era para... Pô, peraí, tem alguma coisa realmente acontecendo. Mas é muito provável que eles realmente não tenham visto. É muito possível que eles que eles estivessem achando que... Porque a própria vida deles estava ali em risco. Então, alguns relatos na época informavam que eles só conseguiram compreender o que estava acontecendo quando as pessoas começaram a chegar muito machucadas e a fumaça começou a chegar até eles. Aí eles também foram embora. E aí conseguiu começar a sair o pessoal. Mas tudo que eu acho mais chocante é não só o fato em si do que aconteceu, mas assim, como o nosso país... É até uma coisa que fala no próprio documentário, como é que isso não acontece mais vezes, é Deus, eu não sei. Porque assim, infelizmente, às vezes a gente frequenta lugares, ou chega num lugar, você percebe que o lugar não tem eu falo logo pra Ana Cláudia, falo, Ana, aquilo dali, eu sou chata, Ana. Pra mim, o Boate Kiss foi assim, um marco assim, de cuidados com relação a onde que eu tô. Porque é lógico que você não tem como verificar se o alvará ou se o extintor está em dia, porque o extintor tem validade. Inclusive também. O extintor tinha sido usado dias antes. Numa brincadeira lá, pegaram um extintor para fazer uma brincadeira, e aí quando se foi usar, não funcionou. E aí como é que você abre sem ter um extintor, ou você tem alguma reposição? Enfim. Gente, o próprio fogo de artifício, para você poder usar dentro do local, era um fogos que custa R$50. Acho que era R$70. Não era 70 não, era 50 ou 60. Eles usaram que custa R$2,50 para uso externo. Assim, eu entendo que o cara, quando ele vai produzir algo, ele precisa procurar o menor custo para que você possa ter o lucro, para que você possa poder pagar os músicos. Mas, gente, se o correto custa 60, 50, 70 que seja, e tu vai comprar um de R$2,50, tá na cara que vai dar problema, cara. E assim, a própria espuma também, ela foi colocada uma espuma mais barata, e que também não era uma espuma corta-fogo. E para isso também, então você vê o fator ganância aparecendo como uma forma de economizar dinheiro para ganhar mais. A superlotação da boate, outra coisa muito importante dizer é que a boate estava superlotada, ela estava acima da capacidade de pessoas que ela podia ter ali dentro daquele espaço. Mas tudo isso em busca do quê? Do lucro. Então assim,
por mais que a gente entenda que os músicos não queriam isso, que o dono da boate não queria isso, ninguém queria isso, nem a prefeitura, ninguém está envolvido nisso, nem o corpo de bombeiro, ninguém queria isso. Mas infelizmente você vai ter ali uma série de pessoas que vão tomar má decisões em busca de algum tipo de compensação financeira e acaba se colocando em risco a vida de centenas de pessoas. Isso, infelizmente, é uma realidade não só do Brasil, como no mundo. Se fala que já aconteceu em outros países, mas principalmente a falta de fiscalização do poder público. De você, por exemplo, antes de abrir uma boate, dar uma alvará para funcionar, é verificar essa espuma que você botou. Beleza, ela deu proteção acústica, mas ela tem proteção corta-fogo? E aí a grande pergunta que eu faço, e os nossos vereadores estão fazendo leis que de alguma forma podem obrigar, porque o que é o mais importante Mas eu é acho que isso. isso é obrigado. Aí que tá, eu acho que já é obrigado. Um dos problemas é que foi constatado. E cadê a fiscalização? Que é o grande Mas você vai problema. encontrar cidades que talvez nem tenham essa legislação. O importante é a gente entender que existe uma série de pessoas responsáveis por isso e que todo mundo, de alguma forma, se omitiu ou ganhou alguma vantagem devida para que aquele evento acontecesse. Voltando para a minissérie, né, a gente viu gente no Twitter questionando o sotaque do pessoal falando do sul. Assim, eu conheço, né, de conviver, mas eu conheço algumas pessoas do interior do sul e me lembrou muitas das vezes eles falando. Agora eu não sou um profundo conhecedor de como se fala no sul do país, como se fala no interior do Rio Grande do Sul, para saber se tá caricato, se não tá. Às vezes que eu fui para o sul do Brasil, as pessoas, talvez elas não falassem tanto ba nem tchê, porque às vezes que eu fui até me sentia assim um pouco frustrada pensando, eles não falam tanto ba como eu pensei que eles falariam? Mas às vezes que a gente foi junto eu não achei o sotaque tão forte não. Mas uma coisa que me incomodou, é engraçado assim, porque por um lado me deu um quentinho no coração, mas por outro me incomodou. Porque eles usaram para representar lá o ginásio da universidade a UERJ, que é aqui no Rio de Janeiro. Não, os tribunais foram praticamente foram então, todos assim, gravados no Rio de Janeiro. Por um lado, como ex-aluno da UERJ, me deu um quentinho rever a UERJ, rever o ginásio da UERJ, lembrar quantas vezes eu andei naquele lugar. Mas por outro, me incomoda um pouco, porque você pensa, pô, estão tendo um cuidado tão grande para fazer a produção, para ser o mais realista possível. Será que não teria como fazer lá no local? Ou o que? Optaram por não fazer para evitar que... Se chegarem e falarem assim, não, a gente optou por não fazer lá para evitar que as pessoas que participaram do evento revivessem, rememorassem tão fortemente, eu entendo. Mas também tem a ver com o custo, porque Não, assim... amor, eu sei que tem a questão do custo. O que eu Até tô porque falando o Rio de Janeiro é uma cidade que está mais pronta para isso, mais adaptada à filmagem. Pô, sim, eu concordo. Eu acho também que foi a questão do custo de produção. A produtora ou é aqui do Rio de Janeiro ou é de São Paulo. É difícil ser de um lugar diferente disso. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Se chegarem para mim e falarem, não, foi uma opção da produção. Isso me incomodou muito. Foi uma opção da produção não levar as gravações para Santa Maria ou para mais perto, para evitar que as pessoas revivessem tão fortemente as cenas, vou aceitar. Se foi uma questão de redução do custo apenas, como geralmente aí isso incomoda. Então que você vai fazer um troço pro mundo inteiro. E assim, quem conhece, quem é do Rio, vai reconhecer os lugares. Vai falar assim, pô, isso aí é o UERJ, isso aí é o Tribunal do Rio de Janeiro, isso é o Tribunal de Alçada, isso aí não tem como ser Rio Grande do Sul. Eu acho que só o STF, que aí eles foram para Brasília, né? Nem sei. Tá? A parte externa pareceu ser, não? Não sei. E aí, uma coisa e aí assim, para uma série documental, eu acho que isso não é legal, porque você quando passa uma informação pro Brasil, muita gente não vai saber e vai achar que é Rio Grande do Sul. Sim. Entendeu? Então algumas praças, alguns lugares eram Rio de Janeiro, e isso eu não achei legal, eu acho que isso podia ter sido evitado. Claro que isso ia ter um custo, mas enfim, isso é uma coisa que tinha que ser pensada. A Netflix tem dinheiro suficiente para isso. Eu também acho. Eu ia falar mais alguma coisa. Lembrei, no último episódio, no último ou no penúltimo episódio, eles aproveitam e incluem ali o momento que o pai tá falando, relembrando todas as tragédias que já tiveram no país. Então ele fala de Brumadinho, ele fala da base do Flamengo, ele fala do Batomushi, ele lista umas 5 ou 6 tragédias que aconteceram, que claramente se aconteceu por negligência, por omissão,
e que ficam ali como eventos que aconteceram, a gente lamenta. Tristes acidentes. Tristes acidentes e não se resolve. E aí, enquanto a gente estava se arrumando para vir gravar essas coisas, a gente estava vendo outras pessoas falando sobre o documentário, e aí teve um cara falando sobre a produção da Globoplay, né? A gente está falando aqui, a gente começou falando da Netflix, a gente ainda não assistiu da Globoplay, mas ele fala que um dos objetivos da produção deles na Globoplay é justamente tentar acabar com essa noção que o brasileiro tem de que o esquecimento é uma virtude. E isso realmente é muito forte no Brasil. Assim, a gente tem por uma opção cultural, histórica, que aí a gente teria que fazer um vídeo só para debater o porquê disso, porque muitas das vezes quem promove esse esquecimento é quem seria aquele que iria pagar. Então, vamos esquecer, vamos passar um pano. E aí, às vezes a gente junta até com umas questões religiosas de confundir o perdão com impunidade. E aí a gente fica nessa... Aconteceu, mas não vamos reviver, não vamos reverberar, não vamos ficar repetindo isso, porque isso machuca muito. E isso muitas das vezes é usado justamente para que não se vá a fundo nas investigações, não se vá a fundo na demonstração dos verdadeiros responsáveis. Tem um dado momento na minissérie que inclusive aparece um pai reclamando com as mães de quanto tempo elas vão ficar colocando aquilo na praça, que aquilo está incomodando, que vai ficar fazendo a cidade lembrar disso. E a mãe fala, a gente faz isso pelos teus filhos. Ela não precisa concluir a frase, porque o próprio cara cala a boca. Não, ela fala, meus filhos estão mortos. Não, mas ela fala pelos seus filhos, porque o que ela quer dizer é o seguinte, a gente está fazendo isso porque os meus filhos morreram e a gente não quer que os seus morram. Sim. Ela não fala isso na minissérie. Mas o cara entende, e aí tá, inclusive, uma funcionária da prefeitura junto delas naquele momento, ela tira o cara de lá. Bota o cara pra correr. Mas antes mesmo dela colocar o cara pra correr, dá pra perceber que o cara percebeu que fez besteira. E aí é muito isso, assim, a gente realmente espera que a minissérie é excelente, é muito cuidadosa, é muito respeitosa, as atuações estão muito boas, assim, você sente o que os personagens estão sentindo, claro, dentro dos limites do que é possível sentir, mas a gente realmente espera que isso sirva para que as coisas não aconteçam de novo, né? Para que realmente tenham... Para que a gente reacenda no Brasil a discussão dessa questão do esquecimento e da impunidade. Porque assim, a gente tem... começa na escravidão. A escravidão, foram destruídos todos os registros de escravos, para exatamente não que se pudesse buscar nenhum tipo de reparação futura, mas principalmente com a ideia de vamos esquecer, vamos apagar isso. Tudo bem, eu sei que foi ruim, não foi legal, mas vamos apagar isso aí e vamos lá para frente, vamos pensar no futuro, vamos lá, para de pensar no passado, vamos embora. Depois você vai ter outro momento forte, que realmente também é um período da ditadura, onde também de novo passou uma borracha em cima e falou, tudo bem, vamos esquecer anistia. Isso. Vamos para anistia. Vamos lá pra frente. Vamos esquecer o que aconteceu? Todos os dados tinham erros, tinham coisas certas e erradas. Ninguém tá. Vamos pensar no futuro. Vamos falar da democracia. E vamos embora. E a gente percebe que a gente acaba se vendo num grande ciclo de retorno, que esse é um grande problema do esquecimento, é que ele traz ciclos de retorno. Então, quando você não aprende aquela lição, não muda um país, não muda uma sociedade a partir do aprendizado que aquele evento, que aquele fato trouxe para a sociedade, ele normalmente se repete. E o esquecimento, infelizmente, faz com que isso aconteça. Então, a gente vai ver várias situações. Inclusive, pouco tempo antes dessa boate, eu lembro, porque na época das minhas aulas eu sempre falava sobre isso, houve uma boate em Belo Horizonte que aconteceu algo semelhante, só que era uma boate menos legalizada ainda. E olha que e também foi por causa de fogos, só que o teto da boate não era espuma. Era, sabe aquele fitilho de metal? Eles fizeram como se fosse um imenso carnaval. Só que assim, dizem que olhando para cima parecia um tapete de prata. E aí passava um ventilador, que tinha um ventilador, não tinha ar-condicionado, passava um ventilador, aquilo voava assim, então brilhava, coisa linda. E aquilo ali, então, quando uma banda resolveu levar fogos também, aquilo ali pegou fogo e começou a pingar nas pessoas. Então, acho que 33 pessoas foram feridas, eu não lembro se alguém chegou a ficar, morreu, mas eu lembro que 33 pessoas ficaram queimadas. E queimados com essa liga de plástico que caiu sobre essas pessoas. Isso tinha acontecido alguns meses antes em Belo Horizonte e infelizmente isso não repercutiu para mudanças de comportamento, que eu acho que é o mais importante. Você conscientizar-se
mudar comportamento e perceber que também é uma outra coisa que o brasileiro tem muito, tipo assim, não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer aqui. Não, Deus está me protegendo. É um misto de esperança com negligência, com fé. Com... Tipo assim, não, Deus não vai permitir que isso aconteça conosco, comigo. E quando acontece, você fica se perguntando, por que Deus deixou? A questão não é que Deus não deixou. Você permitiu que aquela situação, de alguma forma, chegasse àquilo ali. A função de Deus é bem diferente com relação a isso. Mas, infelizmente, dentro da nossa cultura, claro, a gente tem essa ideia. Não falando isso, né, querendo culpabilizar possíveis vítimas. A culpa é sempre de quem foi o negligente. A culpa é sempre Eu tô falando das pessoas que foram negligentes. Que normalmente vão liberar a pensão, não vai acontecer nada de mal, não. É porque do jeito que a gente foi construindo raciocínio, quem podia estar assistindo pode pensar em algum momento que estava... Eu tô pensando assim, que quem assinou às vezes o alvará para liberar, a pessoa não vai acontecer nada de errado, não. Sim. Claro que se eu acho que se passasse esse pensamento na cabeça de quem liberou o alvará, ele não liberaria. Sim. Eu acho que a pessoa passa acreditando que, gente, eu já liberei tantos alvará, nunca aconteceu nada, nunca aconteceu em boate. Aí a boate funcionando. Nunca aconteceu, 20 anos que eu trabalho nisso, não vai acontecer nada, vou assinar aqui e vou embora. Entendeu? Isso é uma frescura. E as exigências da lei, elas visam o bem comum e a segurança. E visam, se acontecer, tenhamos proteção. Mas é lógico que a grande maioria das vezes não vai acontecer nada, graças a Deus. Agora, o fato de não acontecer nada não é para a gente aliviar a segurança. É para a gente se manter seguro para que, se um dia acontecer, tenhamos segurança do pior não ocorrer, que foi o que aconteceu na boate. O pior aconteceu, o pior cenário já aconteceu, mas porque não se quis pensar sobre o que de ruim podia acontecer. E é muito o que você falou, assim, né? Até pra gente não ficar prolongando aqui a conversa. Nem o pior podia, nem a pessoa pensar no que o pior podia acontecer, a pessoa pensar em cumprir a lei. Não, a lei diz isso. Então, a gente precisa fazer. Não é exagero? Pode até ser, mas é o que a lei está pedindo. E aí vira e mexe, infelizmente, acontecem tragédias para mostrar que não era exagero. E aí, só pra gente encerrar, não fala no vídeo, mas a gente aqui no Rio, quando eu era criança, teve o prédio que desabou lá no Recreio Barra, porque foi construído com areia de praia, gente. Então, e com erros, na verdade não foi só areia, mas também foram vários erros de cálculo. Acabou ficando e materiais famoso. Mais falhos. Sim, é porque acabou ficando conhecido por causa... Pior. O que chamou a atenção muito na época é porque a pessoa fez muita associação com a areia da praia, mas foi uma série de problemas que aconteceu. Aí já imaginou se todo engenheiro, né, se todo arquiteto, se todo eletricista, se todo bombeiro, se todo mundo resolver, não, beleza aqui. Não. Mas há pouco tempo atrás, caiu um prédio aqui no Rio de Janeiro, por causa de uma obra, lá na rua 13 de Maio, atrás do Teatro Municipal, e foi depois criada uma lei na obrigatoriedade dos síndicos e administradoras fazerem a fiscalização de todas as obras que acontecem nos prédios, além de uma vistoria periódica da construção e do alicerce, da segurança dos prédios, né? Muitos prédios têm feito, graças a Deus o prédio que a gente mora faz, mas muitos outros prédios não fazem, apesar desse aviso. Né? Eu acho até, se você quiser pensar assim, que se Deus podia estar atuando, eu acho que Deus atuou na hora que fechou lá a boate por causa do barulho. Sim. E fez todo mundo ver todas as outras irregularidades que existiam. Agora, foi decisão do homem, entendeu? De não fazer. E aí, hoje, a gente continua tendo, aqui no Rio, inclusive, é uma coisa muito triste, que é muito sistemática. Quase todo ano um prédio cai. É incrível, Rio de Janeiro. Quase todo ano, de 2 em 2 anos, uma construção cai. Seja por erro de cálculo, seja por estar em local impróprio, por várias situações, apesar de você ter uma lei que obrigue. Mas, enfim. É isso, né? É isso. Se vai assistir a minissérie. Também quero dizer que também tem uma minissérie do SBT. Você pode procurar lá no YouTube do SBT. Tem a série do Globoplay e tem essa aqui que a gente está conversando, que é da Netflix. Isso. Se você não segue a gente, estamos em todas as redes sociais, inclusive estamos lá no Letterboxd também. Tudo dos faladores, estamos no Faixa Pop, com a coluna falando nisso, estamos no Spotify, enfim, tudo quanto é canto. Escreve Dois Faladores, que você acha a gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. A gente não conseguiu salvar ninguém. Encontra forças dentro de ti. Nós precisamos devolver essas crianças pros pais. Morte.
justiça para eles, eles não vão poder descansar. E nem nós.